Olá, meus amigos, eu sou o Luiz Henrique do Colégio C e hoje vamos continuar a continuidade do livro que é Os Miseráveis, beleza? Então vamos lá. Nós já terminamos, galera, o capítulo 14 e 15, porque eu expliquei mais uma vez, porque esse último capítulo é muito longo, vai ter o 21, né? Vai ter o capítulo 21, que é o último capítulo, né? E aí, na verdade, o capítulo 21, no caso, né? E agora vamos continuar agora, né? Agora estamos no capítulo 16, que é a cilada, beleza, galera? Beleza? Galera, quando que as filhas estavam quase ruas, depois, quando eles estavam acreditando o que tenha que transformar aquela moça e que estava tratando das filhas como se fosse uma dama, eles estavam expostos, galera, por tudo da precisaria, beleza, galera? Eles estavam precisando do inspetor que estava causando sobre isso, beleza? Por dia, beleza? Depois estava extraordinária, e estava com coincidência, mas estava com extraordinário e também com coincidência, porque estavam com medo o que acontecesse, o que acontecesse se for na prisão, beleza? Na moça e também das filhas, beleza? Depois aí, mas não era a prisão, mas não era não era o inspetor, era só o Jabete, beleza? Depois ele entregou duas pistolas para o rapaz. Ele pediu que ele queria observar o cômodo do vizinho para que o que é aquela maneira que ele não fosse visto fosse que deveria não estava na casa, beleza? Que não estava na casa na última vez que as Conceitas estava sofrendo, beleza? Que no caso o mais estava querendo descobrir o que viria na última vez que ninguém visto na casa, beleza? Depois o mais ele estava avisando sobre o atiro para todos que não serem pegos pelo viajante, no caso o bandido ou o prisioneiro ou o bandido, prisioneiro, bandido, ladrão, tanto faz, beleza? Depois o Miles, ele tava fingindo de sair e voltar ao mesmo tempo para cima, para o incômodo, porque tava muitas coisas. Depois aí foi lá pra cá, 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 lá pra cá. Depois aí voltou para o cômodo, beleza? Depois o quarto do João Dredd estava muito diferente. O dinheiro tava muito diferente porque estava no passado, porque o quarto do John Dredd estava muito diferente, beleza? Então, o dinheiro que ele tinha recebido, o dinheiro dele era carvão, beleza? Ao invés de dinheiro, vem o carvão, beleza? Depois aí, todos sabiam que o Miles, ele não estava entrancado na porta. No caso, todos eles não sabiam, porque o Miles estava trancado na porta, beleza? Depois ele sentiu calafrio, né? Depois ele estava no quarto escuro, e depois o Miles estava no quarto escuro. Depois a mulher entrou e depois ele pegou as cadeiras e depois ele saiu e vê-lo. Depois pegou as cadeiras e saiu e vê-lo mais lá no quarto dele do escuro, beleza? Depois John Dredd, ele pegou, galera, ele pegou uma faca, depois ele experimentou a morte. O corte. Porque o John Dredd está querendo matar algumas pessoas, beleza? O Miles engatilhou a pistola. No caso, ele estava experimentando sobre a pistola, beleza? Depois o sino tocou. Depois o sino começou a tocar às 6 horas minutos depois do que o velho voltou, beleza? Depois ele tinha uma aparência serena, beleza? Daquele instante, galera, os mais 3 homens, eles entraram com os mascarados, viu só? Os 3 mascarados.
O primeiro, ele trazia um bastão. O segundo prisioneiro, o segundo homem, ele trazia uma grande estrutura do machado. E o terceiro homem é uma enorme chave roubada de alguma porta na cadeira. Beleza? Esses três homens aí, ele tem três coisas que eles precisam fazer. Eles traziam coisas sobre eles, beleza? Ele trazia um bastão. O segundo, ele trazia um grande estrutura machado. E outro uma enorme chave roubada por alguma porta na cadeira, beleza? Depois aí, enquanto isso, a roubada de alguma porta na cadeira, ele queria concretizar pelos planos de Jondrette para que ele não aguardasse sobre a chegada desses homens, né? Porque ele está querendo experimentar a pistola para que o Jondrette matá-los, beleza? Depois o velho estava pálido, galera, porque tava passando mal. Depois eles estavam atrás da mesa e tá querendo nos proteger, beleza? Depois os homens haviam chegado primeiro. Depois atiraram sobre um monte de ferramentas, né? Eles tiveram muitas ferramentas. Depois tive muitas ferramentas e depois eles juntaram uma enorme tesoura, um formão e um martelo para ficar em frente da porta. Se feriu um ladrão, pô, bateu no martelo e caiu no chão, beleza? Depois o Jondrette debruçou sobre a mesa, beleza? Que estava pensativo, beleza? E aí, galera, Marius estava ouvir a resposta, quem era aquele endereço lá que o Costeste mora, beleza? O que mais está querendo descobrir onde a Costeste mora, beleza? Depois estava abalado com o Cheinard, mas é um homem que salvará o seu pai. Ele estava prestes a disparar o atiro da arma, só para avisar, galera, só para avisar os policiais que restou. Os policiais estavam apostos, né? Estavam de olho, né? Depois o Mario estava avisando para todo mundo, que no caso estava prestes a atirar o atiro sobre avisar os policiais e as pessoas, beleza? Que ninguém estivesse morto, beleza? Depois ele quase largou a pistola. Depois ele queria deixar de cumprir a última, porque ele queria comprar o último desejo dele, o último desejo pelo pai, beleza? E aí, depois a passar de 8 anos, ele levou ele tinha levado ele levou uma estalagem de via para Fantine. Depois a menina, ela era uma ganha-pão, na verdade, beleza? Depois ela ameaçou com o cajado do bosque, né? O homem da viagem. Depois aí eles viram que é o ladrão de crianças, viu só? Depois enquanto que o Jondrette, ele se calou, o velho respondeu. Depois, seu homem pobre, ele é milionário, estava confundindo outra pessoa. Estavam confundindo, galera. No caso, o homem pobre, ele pensei que ele fosse o ladrão. Só que não, galera. Só que não era um ladrão. Só que não é ladrão. Não é um milionário. Ele estava confundindo em outra pessoa. No caso, uma pessoa normal, pobre, no caso. E também o outro que é o ladrão. Viu que loucura? Depois aí, galera. Depois havia alguns minutos, o velho estava observado que estavam vindo o Cheinard quando ele virou para o homem por um machado. Depois ele aproveitou, né, a oportunidade de atirar, beleza? Depois ele empurrou a cadeira, com o pé, e depois ele colocou a mão na mesa, beleza? Depois ele pulou com a esposa, né? Depois ele estava em equilibridade, né? Para a janela. Depois ele abriu para que ele estava prestes a saltar para fora, porque eles estão querendo fugir para não serem atirados, beleza?
Depois eles estavam com mãos robustas de agarraram. Depois eles eram os homens sujos e fuligem, beleza? Os três homens eram sujos e fuligem, beleza? O Chainard, ele tava puxando sobre os cabelos para quem fizesse a coisa errada, beleza? Os outros bandidos, eles estavam correndo. Depois os deles, eles agarrou a barra de ferro sobre a cabeça do velho, porque o velho foi deixado aí. Depois os bandidos agarraram a cabeça dele. Depois o mais, ele estava querendo colocar o dedo no gatilho, depois estava querendo olhar para prestes a disparar a pistola sobre os bandidos, beleza? Depois aí, mais não disparou, galera. Porque ele queria acabar a urgência, porque ele não tava aguentando sobre o risco da morte de imediato. Beleza? Depois o homem tava lutando com os bandidos. Beleza? E também tava derrubado. Talvez estava derrubado pelos dois deles. Pelos bandidos. Beleza? Depois os outros estavam dominando o mundo. Depois revistaram as coisas. Depois eles traziam apenas só uma bolsa e também algumas moedas e um lenço. No caso, eles roubaram dinheiro lá no banco, beleza? E aí, depois muito surpreso do esconderijo, mas estava percebendo que era verdade, que Chainard estava continuado, beleza? Estava gritado, socorro, ladrões, né? Beleza? Depois o homem assassinou, depois Chainard, ele levantou-se sobre o fogareiro, depois ele beijou sobre as brasas. Depois o prisioneiro, ele notou que o formão estava no banco, beleza, galera? Estava no banco porque ele queria ele queria ser prisioneiro, beleza? Depois ele tá querendo destruir o banco, no caso ele tá jogando fogo, beleza, galera? Com fósforo, sei lá, enfim. Estava ameaçado, né, de estrelinhas e vermelhas, beleza? Depois ele empurrou a mesa para perto do prisioneiro. Depois ele ofereceu uma caneta e uma folha de papel para assinar sobre o que está acontecendo, beleza? Depois ele estava recebendo sobre o bilhete imediatamente, porque estava identificando o bilhete para entregar. Estava querendo entregar absolutamente um necessário para o prisioneiro, beleza? Depois o homem, ele assinou após o endereço do envelope. Depois Chainard, depois ele entregou para eles. Depois entregou a carta pela mulher, beleza? Então aquela carta ali, no caso o bilhete, foi entregada para a mulher, beleza? Depois a companhia, depois ela saiu pela companhia do homem com o machado, beleza? Os três bandidos pularam sobre o homem do Chainard. Depois ele pegou a faca. Depois mais ele ergueu a pistola, né? Depois pronto. Depois ele queria desferir o atiro pelo Salvador, beleza? Tá querendo atirar, só que deu o tiro pelo Salvador, né? Quando que ele percebeu os seus pés sobre a mesa, uma folha de papel iluminada pelo ar. A folha, galera, a folha da filha do Chainard escreverá uma para mostrar, era instruída, então, instruída no caso, né? Porque no caso a folha da menina está querendo mostrar sobre que era a instruída, beleza? Depois aí, galera, a solução, ele poderia salvar a vítima para poupar, e depois ele tá querendo poupar, não quer dizer que é poupar, no caso é salvar muita gente. Depois quando que ele pegou a folha, né, e depois ele colocou um pedaço de rebuco pelo peso, depois ele atirou sobre o buraco, né, sobre o prisioneiro, e depois ele deu um incômodo para o vizinho, para o vizinho, beleza? Depois o Chainard, e depois ele avançava sobre o prisioneiro, sobre a faca, né? Porque ele ferir a faca dos outros, beleza? Chainard, ele tava querendo, agarrava a faca para ferir os outros, beleza?
Depois ninguém viu. Depois o homem desapareceu, no caso, né? Depois aí, durante a fusão, a porta ficará aguardada pela janela, desamarrada pelos policiais. O prisioneiro aproveitará um homem de distração pela figueira, beleza? Pelo policial, ele havia mais ninguém. Subiu do nada, beleza? E aqui nós terminamos o capítulo. E nós terminamos capítulo 16. Agora vamos para o capítulo 17. O primeiro beijo. Beleza? O Divaldin, ele adotará a nova identidade. No caso, identidade quer dizer que quer adotar alguém. Beleza? Depois ele estava passeando por comerciante, aposentando pelo vivendo sobre os rendimentos. Beleza, galera? No caso, o Divaldin ele não é mal, mas ele era do bem. Mal, bem ao mesmo tempo, beleza? Beleza? Depois aí estava cercado pelas grades do jardim, sobre a casa da possuída, né, pelas duas saídas. Depois estava na rua na frente da outra, né? Estava na rua na frente pela frente pela outra de trás. Ele tá querendo fugir para não ser descoberto, beleza? Porque ele tava deixando, galera, o convento não tão seguro assim, porque ele tá querendo ser feliz com dinheiro, tá querendo depois vira ao conceito de crescer, né? Porque ela passou por bastante, ela tá querendo crescer e virando moça, beleza? Depois ele tava com consciência e tava atormentava, beleza? Depois seria assim, no caso era a falsa da vocação. Depois aí, galera, ele seria fazer o que o Cosseche se tornasse religiosa, galera, beleza? Ele tava sendo religiosa, conhecer o mundo, né? Ser feliz e tá querendo se transformar, tá querendo se tornar uma mulher de ouro e feliz, beleza? Beleza? Mas ela vai ter que escolher o que é, beleza? Depois da vocação da imposta das circunstâncias, os 5 anos passaram após os fatos necessários narrados pelo velho do Senhor, né? Fautilevente, ele morreu, galera. Fautilevente, ele morreu, beleza? Porque apesar daquela vocação imposta das circunstâncias, ele morreu, galera, beleza? E Divaldin, ele tava procurando a superiora. Depois ele revelou que aderá a uma pequena herança pela pretendia deixar o convento para Vicente, para Cosseche, para ver a filha para uma questão de uma boa quantidade pelos anos que tinha estudado sobre a menina que ela partiu com o homem, beleza? Depois do mesmo traje, ele tive perto de vestirá a salva pelo Teenager, beleza? Depois durante o tempo, manteve os 3 endereços, galera. Os motivos pelo qual que ele seguiu, pelo Miles, né? Ele seguiu os 3 endereços que ele não descobriu a rua de Plamet, beleza? Estava acreditando que o passado dele estava tanta loucura, ele estava de fuga para fora, para a esquerda, beleza? Depois aí, Cosseche estava no jardim de Luxemburgo e estavam vindos. Aos domingos, na misa, estava diplomate. Depois ele recebia os velhos, né, de contado para o mundo, que ele estava exterior de uma caixa, né? Estava de exterior por uma caixa, depois estava locado pela porta. Ele estava recebido pelos avisos para os impostos, beleza? Aí, galera,
Depois começou a preocupação, começou a preocupação pelas roupas. Como escrito do natural, ele abandonou que os vestidos do mal dela, eles tinham cortados para ela trajar sobre a elegância, beleza? Depois quando que o Miles reviu o Jardim de Luxemburgo, ele notou a transformação e depois ele iniciou a troca de olhares pela Consiste, beleza? Depois aí de Valdir, ele notou que ao passar de detestar ao jovem, era apaixonada pela Consiste. Miles e Consiste são apaixonados, beleza? Pelos olhares, beleza? De Valdir, ele estava notado, ele notou sobre isso, beleza? Depois aí, de Valdir, ele não estava conhecer um amor sobre de uma mulher. Ele estava querendo perderá a mãe sobre o pequeno que não tiverá a filhos. Viu só? Porque o Divaldi ele não estava conhecendo sobre a mulher que ela perdeu a filha, né? Que a filha perdeu a mãe por causa ele não quer ser pequeno não quer ser pequena para tiverá aos novos filhos, ou mãe ou filhos, beleza? Depois ele decidiu não voltar ao Jardim de Luxemburgo, beleza? Depois aí ele restringiu aos passeios dele, né? Aos limites na casa de Plumette. Depois o conselho ele entreceu-se sobre de uma nunca queixou, beleza? Ele queixou ao Divaldi, beleza? Depois, ao vida dos anos, ele tornou-se mais solitário. Depois, ele teve uma única distração sobre praticar a caridade, pelo motivo de que Divaldim ele havia caído pela cilada, né? Pela Jondrette, porque na verdade, galera, é a Teenager. Ao invés de dar cilada, galera, Jondrette, né? Na verdade, ao invés do Jondrette, galera, na verdade, eles estavam descobrindo sobre a cilada, galera. Mas na verdade, galera, estavam descobrindo sobre a cilada sobre o Jondrette. Mas na verdade, a cilada, galera, era Teenager. Beleza? Depois o Divaldim, ele voltará para casa. Depois da sobrevida provocada pela queimadura da Dória. Beleza? Depois ele inventou desculpas e depois o Divaldim quis chamar um médico. Beleza? Depois ele passou um mês com febre, galera. Beleza? Depois Divaldim estava muito alegre por ter sentido assim, renovar sobre a antiga alegria sobre a vida dos dois, semelhante sobre daquela época, sobre o mais e a Conceição, certo? Depois aí, no mesmo encontro, eles queriam salvar-se sobre a vida dos dois, beleza? Sobre o Jadrete. Depois mais ficou desesperado. Depois, durante 2 meses, ele queria ver a notícia sobre a Conceição finalmente. Eponine. Depois ele cumpriu a promessa para que ele descobrisse sobre que ela morava com o homem e com a filha, onde é a casa de Conceição. Viu só? E aí o rapaz, galera, ele começou a rondar o endereço. Depois ele descobriu que a barra grande dele, ela estava solta, beleza? Depois aí, Conceição assustou-se para ver a sombra do jardim, mas finalmente Miles, ele tomou coragem. Depois ele deixou uma carta para o jovem, viu só? Depois ele encontrou o banco do jardim. Depois ele não queria identificar, ele queria deixar, beleza? Ele queria deixar no fundo do coração, que ele sabia, beleza? Depois, ao anoitecer, no dia seguinte, Divaldim, ele saiu com a moça, galera, porque tava com o jardim. Depois de repente, estava com essa inserção, galera, ele estava com inserção, porque ele estava acompanhado sobre ele, estava querendo fugir, beleza? Divaldim e a moça estava querendo fugir na casa de Luxemburgo, beleza? E também estava emocionado. Depois aí ele quase desmaiou, pálido. Depois aí ele virou-se ao Miles, né? Depois estava de repente a sessão sendo acompanhada. Depois ele virou-se, né? E virou-se para o Miles. Depois ele estava fraco e pálido e estava de chapéu e muito emocionado. Depois ele quase desmaiou sobre aquele beijo. Beleza?
encostou-se para uma árvore do coração de papitando, né? E depois aproximou-se e murmurou a Conceição murmurou ao Miles, beleza? Depois ele tá querendo ver a todas as noites sobre a herança e vê-la novamente sobre a carta dela, beleza? Depois aí, galera, quando que ela percebeu, o Conceição estava prestes a desmaiar desmaiar sobre os prisioneiros. Depois ela correu, né? E depois emparrou sobre os braços dela, beleza? Depois, a partir das noites, galera, demais, estava no jardim grande e solta, namorava com Conceição, viu só? 2 jovens felizes e um beijo. Para Divaldi, a alegre da moça, ela estava à prova de facilidade. Ele estava suspeitando sobre os outros, galera, que estavam observando tudo para atrapalhar o amor deles, beleza? O amor, os dois cresceu bastante, galera, há muitos anos atrás. Foi isso que aconteceu em julho de 1832, beleza? Depois houve um movimento do republicano, ele crescia porque certa noite ele percebeu que a Conceição estava chorando, viu só? Estava chorando, que sofria bastante, e agora mais ele queria proteger ela, viu só? Depois dos últimos tempos, Miles estava viver com um amigo dele, com o Ferec. Depois do seu trabalho, ele estava referia os prestígios sobre quem era a noite que repara para quem era visto, beleza? Depois aí, ele não tem sequer pagar o passaporte. Depois, ou seja, ele estava soluçava, beleza? E depois aí, simplesmente, a ideia de Miles era casar, casar com a Conceição e Miles, porque ele não tem a idade, permissão pelo avô, porque o avô sabe que o avô ele é muito novo para casar, né? Depois aí, no dia seguinte, ao procurar o Guilherme, aos 4 anos, eles não viram o Guilherme. Eles estavam muito à vontade sobre quem o Guilherme estava muito alotado, estava ansioso sobre o neto, sobre os braços abertos, viu só? Depois o teu coração transbordava sobre o amor, mas o orgulho ele estava despedido a desmostrar, viu só? E aí, depois assim apressado, o surpreso do avô, ele não quis ser gesto pelo teu tempo, mas já o Miles, ele baterá a porta como um fulminado. Depois o avô, ele percebeu a extensão sobre quem quer casar com o Conceição, beleza? E depois ele gritou, atrás dele, depois aí, galera, estavam gritando, depois o avô estava gritando, depois aí estavam querendo pegar o Miles, beleza? Depois a filha acudiu sobre a janela, beleza? Depois o rapaz estava de longe, porque o senhor Guilherme ele caiu sentado na cadeira sem conseguir conter suas lágrimas. Ele estava chorando só por causa do amor entre os dois, a Conceição e o Miles, beleza, galera? E aqui terminamos o capítulo 17, meus amigos. Então, terminamos o capítulo 17, né? E agora, no próximo, vamos ver o capítulo 18, a barricada, né? E aí 18, 19, 20, 21. Só mais dois vídeos, né? E já finaliza e nós finalizamos o livro Os Miseráveis, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar seu like, beleza, galera? Beleza, então. Um beijo pra vocês e boa noite. Boa noite. Falou. Tchau, tchau.